Investigação diagnóstica da diarreia. Como investigar a diarreia do meu paciente? Esse tema é um tema muito prevalente, né? Muito perguntado pelos estudantes de medicina e mesmo por vários médicos, e por isso ele é tão relevante. E a diarreia é muito prevalente também. Com condição tão prevalente, ela é um desafio diagnóstico, muitas vezes um desafio também de manejo, de conduta. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre essa investigação diagnóstica. Vamos lá. Eu sou Lucas Mustafa, médico clínico geral e internista, médico especializado em investigação diagnóstica, né, é o foco da minha atuação, e queria aqui compartilhar um pouco do que eu já vi na minha prática clínica, do que eu estudo, enfim, dos meus conhecimentos teórico-práticos com você que é médico, é estudante de medicina, que é interno de medicina, que é residente de medicina. A gente está aqui para aprender junto. Então vamos lá. Como é que a gente investiga a diarreia? A gente tem 3 passos principais. O primeiro passo da investigação da diarreia é a cronologia, definir a temporalidade da diarreia, ou seja, a duração. Se ela é uma diarreia com menos de 2 semanas, que seria uma diarreia aguda, se ela é uma diarreia com mais de 4 semanas, que seria uma diarreia crônica, ou se ela está no limbo, está entre 2 e 4 semanas, que é uma diarreia subaguda. Uma diarreia aguda, por exemplo, o que é que a gente sabe? A gente sabe que na grande maioria das vezes, cerca de 90% dos casos, a gente vai ter uma infecção, né? Uma doença infecciosa. E dentre as doenças infecciosas, a maioria são doenças virais, e depois doenças bacterianas, e só depois doenças por parasitas, né? Protozoários e helmintos. A gente, depois das doenças infecciosas, vai ter como segunda causa importante a intoxicação alimentar. E depois disso, as próprias sobrecargas osmóticas. Aí depois pode ser uma diarreia crônica que está começando, tudo mais. Mas perceba que, na maioria das vezes, são diarreias autolimitadas. Então, muitas vezes, o mais importante vai ser o manejo, vai ser a conduta. A gente muitas vezes não vai conseguir perceber o diagnóstico definitivo do paciente. A gente vai dizer, não, é uma gastroenterite viral, mas não vai saber qual o vírus exatamente. Porque a gente não vai ter um tratamento específico, na grande maioria das vezes. Então, isso aí é um tema para uma aula só de diarreia aguda, só para discutir o manejo dessa infecção. Já a diarreia subaguda, ela pode ser uma diarreia crônica numa fase bem incipiente, mas ela, mais costumeiramente, é uma condição que a gente chama também de diarreia persistente. É uma diarreia aguda que está persistindo demais. Isso costuma ocorrer pela destruição das velocidades. E assim ocorre uma deficiência transitória da lactase, já que a lactase, a enzima, ela fica nas velocidades do intestino delgado. E assim, quando há uma atrofia dessas velocidades pelo processo inflamatório, né, o processo de doença da diarreia aguda, de uma gastroenterite viral, por exemplo, acaba tendo uma deficiência dessa enzima na borda da escova. Uma deficiência transitória, mas tem uma deficiência. Ou seja, o paciente fica com intolerância também transitória à lactose e acaba tendo uma diarreia por conseguinte. Já em relação à diarreia crônica, ou seja, aquela diarreia que dura mais de 4 semanas, esse é o grande desafio diagnóstico da medicina interna. A gente sabe que as causas são inúmeras, vão desde doenças extremamente prevalentes até doenças muito raras. Então vamos lá, a gente tem os 5 grandes grupos, como eu falei. A gente pode ter uma diarreia inflamatória, na verdade falei não que eu não tinha falado isso, né? Eu pensei só, mas nessa hora que a gente classifica, define uma diarreia crônica, o próximo passo em geral é definir a topografia, o diagnóstico anatômico desse paciente. Se esse paciente tem uma diarreia alta, ou seja, a doença está no intestino delgado, ou se ele tem uma doença no intestino grosso, se ele tem uma diarreia baixa. Em geral, vamos usar 5 elementos principais para definir isso. A gente vai avaliar a frequência evacuatória, que a gente sabe que tende a ser uma frequência mais alta na diarreia baixa. Tende a avaliar o volume de cada evacuação, a gente sabe que o volume de cada evacuação é mais alto na diarreia alta. A consistência, a gente sabe que tende a ser mais aquosa, né, mais líquida na diarreia alta e mais pastosa, mais amolecida na diarreia baixa. A presença de elementos anormais nas fezes pode dar uma dica também. Por exemplo, sangue vermelho vivo sugere uma diarreia baixa, já onde tem a atorreia, né, gordura nas fezes, sugere uma diarreia alta. E os sintomas associados, né, uma dor periumbilical ou cólica difusa, sugere uma diarreia alta, náusea, vômito. Já uma dor mais ali empontada na fossa ilíaca esquerda, sugere mais uma diarreia baixa, um tenesmo, certo? Um padrão de urgência evacuatória. Então, são alguns elementos importantes, porque a gente sabe, por exemplo, que algumas doenças tipicamente dão diarreia alta, outras tipicamente dão diarreia baixa. Clássico, colite actínica. Ela já diz, ela colite, ou seja, ela vem lá de baixo, ela dá uma diarreia baixa. Ah, não, vamos pegar agora a doença celíaca.
tipicamente é uma doença desabsortiva que acomete o intestino delgado, então a gente vai ter o quê? Uma diarreia mais alta. Então esse elemento ele é importante. Terceiro, e não menos importante, eu diria até que talvez, pelo menos para mim, o mais importante de todos, embora todos sejam fundamentais, a gente tem a classificação quanto ao mecanismo fisiopatológico da diarreia. A gente divide em 5 grupos principais. Quais são esses 5 grupos? A gente tem a diarreia inflamatória ou invasiva, a gente tem a diarreia osmótica, a diarreia desabsortiva, a diarreia secretória e a diarreia motora, certo? Vocês vão perceber que na literatura vai ter algumas sobreposições. Por exemplo, algumas pessoas, algumas referências, colocam a diarreia osmótica dentro da diarreia desabsortiva, certo? Como uma desabsorção seletiva, por exemplo. Em geral, eu não gosto de fazer isso porque o osmótico é principalmente aquele grupo que são substâncias osmoticamente ativas que não são claramente absorvidas pelo nosso intestino delgado. Ou seja, em geral, esse paciente não vai ter uma perda de peso, por exemplo, certo? Vai ter um outro padrão de diarreia. Isso ajuda muito no nosso diagnóstico diferencial. Porque a gente sabe o seguinte, eu vou dar algumas pistas aqui, né? Eu não vou dar uma aula completa agora com esses 5 mecanismos, mas eu vou dar algumas pistas interessantes. Dessas diarreias, por exemplo, melhora com jejum. Sabe que não melhora com jejum prolongado? Por exemplo, se o cara vai no meio da noite, ele se levanta para evacuar, ele não estava dormindo, ele estava dormindo, ele não estava comendo. Então ele não tem melhora com jejum. Isso sugere uma diarreia inflamatória ou uma diarreia secretória. Quem melhora com jejum tipicamente são as outras, osmótica, desabsortiva, motora. Febre sugere uma diarreia inflamatória. Sangue nas fezes, pus nas fezes, muco nas fezes, não vou dizer que é 100% específico, mas sugere uma diarreia inflamatória. Esteatorreia sugere uma diarreia desabsortiva. Presença de hiperemia perianal, pela baixa do pH fecal, distensão abdominal, eructação, sugere uma diarreia osmótica, quando os gases que são produzidos em excesso pela nossa flora bacteriana, por conta daquela substância osmoticamente ativa. Diarreia secretória tipicamente vem com um padrão mais aquoso, tipicamente ela vem mais explosiva e ela vem com muito distúrbio hidroeletrolítico, hipocalemia, hiponatremia, hipomagnesemia. Então, é um padrão diferente. E a diarreia motora, geralmente é um padrão de hiperdefecação, né? O paciente defecando mais vezes que o normal, e em geral a consistência das fezes ou não está alterada ou está pouco alterada. Então, são várias pistas que a gente vai ter aí. Lógico, na motora também a gente tem uma peculiaridade, aí, que é nesse intestino irritável, né? A síndrome do intestino irritável, que entra como uma dismotilidade, não exatamente como uma hipermotilidade, já que ela dá mais uma pseudodiarreia alternando com constipação intestinal. E ela tem a peculiaridade também que ela pode, não é obrigatório, mas ela pode ter muco nas fezes, que geralmente direciona a gente para inflamação, mas nesse caso não é uma diarreia inflamatória. Então, vocês veem que a gente tem um nome de doenças. Diarreia inflamatória, a gente tem, por exemplo, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, colite actínica, neoplasia coloretal. A gente vai para a diarreia secretória, a gente tem que lembrar de cólera, lembrar dos vipomas, síndrome carcinoide. Já na diarreia osmótica, importante lembrar demais a intolerância à lactose, do uso do sorbitol, por exemplo, que o paciente que exagera em adoçantes que contém sorbitol, é outra possibilidade, o abuso de laxativos. Diarreia desabsortiva, tem a doença celíaca, tem o supercrescimento bacteriano, lembrar, por exemplo, de um paciente que fez uma cirurgia bariátrica, paciente que tirou grande parte do intestino delgado, que é o intestino curto, né, síndrome do intestino curto. A própria doença de Whipple também pode dar um padrão de diarreia desabsortiva. Então, tem várias situações. Pancreatite crônica, certo? Geralmente aquele grande atilista pesado, já de longa data, com insuficiência pancreática exócrina. Então, olha aí, ó, diarreia osmótica, desabsortiva, inflamatória, secretória, motora, geralmente intestino irritável, hipertireoidismo, paradoxalmente hipotireoidismo também, esclerodermia. Então, várias condições estão associadas. Eu espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado. Então, se vocês gostaram desse vídeo, já deixem seu joinha, já curtam aí, deixem seu comentário e se inscrevam nesse canal que vai ter muito vídeo bom por aí, viu? Lembrando, toda quinta-feira às 11 horas da manhã eu posto aqui um vídeo novinho em folha falando sobre algum tema interessante de medicina. Estou focando agora nessa parte de investigação diagnóstica. Outros momentos eu vou
postar algum tema de emergência, até porque eu sou autor do curso Meu Primeiro Plantão, uma abordagem sindrômica das principais emergências clínicas. E em outros momentos eu vou postar outros temas importantes de medicina que vocês peçam. Então, se você tem interesse em algum tema específico, comenta, deixa o seu pedido aí, que a gente pode comentar a respeito. Fazer uma mini aula, vamos dizer assim, né? Mas é isso. E me acompanhe lá no Instagram também, tá certo? E qualquer dúvida, vão lá no Instagram e chama no direct. Valeu, pessoal. Tamo junto.